Olá, estamos começando mais um BEI Entrevista. Desta vez o nosso convidado é o Birajara Brasil Paz, radialista, comunicador, publicitário e cidadão do mundo. Bira, seja bem-vindo ao nosso programa. E para começar, Bira, Lica, aonde que tu nasceu, quem foram seus pais, onde é que foram seus primeiros estudos? bom, eu sou natural de Uruguaiana, Barra do Quaraim Chico. Não é do Quaraí, Barra do Quaraim. é o mais pequenininho. Barra do Quaraim, que faz fronteira com o Uruguai, Beijonion, né? Nasci lá em 1950. Meu pai, da família ferroviária, era agente de estação, enfim, mãe de afazeres domésticos. Depois viemos para Uruguaiana, e depois para Santiago e depois para Santa Maria. Chegamos aqui em 64. Seguindo o trabalho do pai. Seguindo o trabalho sim, porque na realidade toda a família ferroviária ela tem esse percurso a seguir, né? Conforme eles vão ganhando, digamos assim, promoções dentro do organograma da empresa, eles vão se deslocando, feito cigano, né? Cresce um pouquinho na carreira, vai para uma estação de importância maior, enfim. Quer dizer, o meu pai começou em Santa Maria no quilômetro 3, como... 1964. Não, isso já de volta, né? Ele começou há anos 1930, ou coisa que pareça. Teu pai era santamariense, Bira? É de Santa Maria. Toda a minha família é de Santa Maria. Itararé, eu sou filho de Santa Maria, sou filho de um ferroviário do Itararé, um bairro histórico, né? Mas tu veio conhecer Santa Maria só com 14 anos, Eu vim conhecer Santa Maria com 14 anos em função de quê? A gente morava em Santiago e o papai queria que nós tivéssemos uma qualidade de ensino maior, ampliar horizontes, enfim, né? Então, oportunidades para os filhos. Claro, com certeza. E porque logo a seguir, ele já estava quase cumprindo, fechando o tempo de aposentadoria, ele viria para Santa Maria para chefiar a Gare aqui, que seria digamos, o ápice da carreira dele. Depois ele se reformou realmente, se aposentou e saiu como inspetor de tráfego. Mas ele foi chefe da estação. Foi, né? sim, o homem do boné vermelho, aquele. Batia o sino. Sim, blém. Eu peguei muito tempo. Saudades de quem é morador de Santa Maria e conheceu esse tempo, né, Bira? Sem dúvidas, não. Aliás, toda a minha família é de Santa Maria e ainda continuam aqui. Eu aqui me desgarrei um pouco e saí, né? Comecei em rádio em 69, aqui na Rádio Guaratã, depois fui para Medianeira, depois fui para Imembuí, e da Imembuí fui para o Rio de Janeiro, Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio, Rede Globo de televisão. Surgiu a oportunidade, eu fui para a Europa, Portugal, em função até da própria facilidade da língua, né, do lusitano. Peguei o 25 de abril, a Revolução dos Cravos Vermelhos em Lisboa, né? Não posso dizer que foi uma sorte, né, mas realmente eu tive que enfrentar essa... Andava com cravos vermelhos na mão lá, Bira? Não, no fuzil, né? Dessa revolução que, enfim, evoluiu e até proporcionou que Portugal depois fosse, na sequência da história, fosse aceito no mercado como europeu, enfim. Mas hoje a Europa está complicada. Dali eu saí e fui para a África. Mas, Bira, vamos falar um pouquinho de Portugal e da África depois. Eu estou interessado um pouco em saber desse período que tu trabalhou nas rádios aqui em Santa Maria. Qual é que foi a primeira rádio, Guaratã, né? Sim, Rádio Guaratã, 69. Jaime Medeiros Pinto, aliás, uma figura ímpar no Rio Grande do Sul, uma das grandes lideranças de Santiago, era dono da Rádio Santiago. Comprou a Rádio Guaratã, que estava numa situação um tanto quanto complicada financeira e economicamente, e veio para cá com a sua equipe para instalar, para reinstalar, porque a rádio estava fora do ar. Então eu carreguei a mesa da Guaratã no ombro, lá no acampamento ainda. Então o Luiz Carlos Coser, que hoje é um dos proprietários da Guaratã, veio como gerente, veio com assessoria técnica. Então se remontou a Guaratã naquela época e eu fiz um teste assim. Como é que eram esses testes da Guaratã naquela época? O Coser me deu um texto lá, se não me engano, de uma loja,
para gravar uma fita Kombi, né? Se usava muito naquela época, né? E eu gravei, e eles disseram, a tua voz é interessante, já tinham me dito isso, né? E, então eu realmente gravei, e eles, mas, pô, quem sabe a gente, né, faz um teste mais aprofundado aí. E realmente fiz, ele gostou, aprovou, e eu comecei a trabalhar na Guaratã. Qual é esse trabalho? Fazer um programa? Eu apresentava notícias, né, e fazia a programação, escrevia a programação. Tinha até um programa que na altura eu criei, que era Vozes e Orquestras, né, onde, na realidade, se tocava a música cantada e, a seguir, a mesma música só orquestrada. Interessante, era naquela época. E aí apresentava as notícias, enfim, quer dizer, era o que se fazia, né? Não vendia, porque eu sou um péssimo vendedor. E depois, agora aqui da época áurea do áudio do rádio santamareense, né, Bira? Não só do rádio santamareense, acho do Brasil, né? Sim, o rádio, ele é pessoal e intransferível, né, Lica? É como se fosse uma impressão digital. O ouvinte de rádio, ele tem a fidelidade em relação ao rádio, porque o rádio é companheiro em todos os lugares. O rádio acompanha o ouvinte na pescaria, em casa, no carro, na bicicleta, no parque, correndo, fazendo, enfim, né, o footing. Depois, o Luiz Carlos Barbosa, que era o gerente da Medianeira, me convidou, fizemos um teste também, né, para se adaptar, enfim, no perfil da rádio, e eu vim para a Medianeira. Trabalhei um bom tempo ali. A Medianeira, nessa época dos anos 60, 70, tinha uma equipe famosa, né? Equipe jovem. João Gilberto Lucas Coelho, que é o nosso ex-vice-governador, que era um dos redatores. Tinha o checo Antônio Augusto Abelim Borges, que hoje é profissional da área de agricultura, tem um site de agrobusiness em Porto Alegre. Renan Rademacher, quem mais que eu lembro assim, a gente quando fica... Que era famosa, pô. Não, era a equipe jovem. Então, ele inovou, naquela época inovou. Eu era muito pequeno, mas o pessoal mais antigo da profissão, ele sempre fala. Realmente, era composto de universitários, né, que faziam os seus respectivos cursos na universidade e se reuniram e propuseram para a emissora que se fizesse uma rádio diferenciada, e foi o que realmente aconteceu. E como é que era essa relação? Assim, olha, em plena Revolução, anos 60, a coisa estava politicamente presa aqui no Brasil, estava um pouco complicado, bem complicado. Né? E uma equipe jovem dentro de uma rádio da Igreja Católica. Como é que funcionava isso, Bira? Nos conta. Na realidade, assim, nós, claro que tínhamos limites, né? Mas não havia assim um engajamento tão forte politicamente, vamos dizer. Né? A rádio era essencialmente musical, tinha evidentemente um cunho jornalístico, né? Através das suas notícias, enfim, e na mão de um competentíssimo redator e criador, João Gilberto Lucas Coelho. Claro, João Gilberto é uma sumidade. Uma sumidade e oposição. Sim, com certeza. Mas é evidente que ele tinha determinados cuidados, né, para não envolver... Claro, para não comprometer, até porque... Sofreu censura lá, Bira? Vocês viram censores lá dentro? Como é? Não, que eu me recorde, não, na época. A coisa foi tranquila. Eu te confesso que assim, nunca percebi. Se houve veladamente, né, junto à direção, enfim... não chegou ao nosso, digamos, nível assim, não chegou no estúdio. Não chegou no estúdio. Que eu me recorde, né, que tenha me despertado a atenção nesse sentido, mas não chegou. Aí dali, Antônio Abelim, uma das figuras máximo. proeminentes da cidade, né, grande cultura, grande conhecimento, homem envolvido com a comunicação. Deve estar nos assistindo lá. Então, se assim for, meus cumprimentos e muito obrigado. Ele me convidou para ir para a Imembuí. Aí eu trabalhei com uma série de Te interrompendo um pouquinho. A Imembuí, nessa época, já era a grande rádio da cidade. Sim, a pioneira.
Né? A rádio Era top daquele. Pioneira, era a liderança absoluta, me entendeu? Na Quem sua é que parte. estava na Imembuí naquela época? Cláudio Zap, Quintino Oliveira, teve aqui, foi nosso entrevistado. Samuel Souza Santos, se não me engano, ou era da Santa Mariense, grande figura também. Alcide Zap, né, que era o homem das vendas, cabeludo, com a postinha na rua. Era cabeludo, Alcide? Tinha os cabelos por aqui. Quem diria, hein? Hoje, né, lamentavelmente, os meus cabelos, eu também não posso me vangloriar muito. Por isso tu veio com esse boné, né? Exatamente, porque eu sou movido à energia solar, né, Lica? Então tem que proteger, né? Proteger. Tá bom, Bira, tá bom. Vamos voltar à rádio. Aí depois, na sequência, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu abri horizontes. Não, eu não vou ficar aqui. Quanto tempo tu ficou no Imembuí primeiro? Eu fiquei um ano e pouquinho. A minha estada assim foi bem rápida, né? Na Guaratã, depois Medianeira, Imembuí. Foi ligeiro, logo a seguir. Eu fazia aqui a versão local do Jornal Nacional. Na rádio, aliás, na televisão. Eu trabalhava na rádio e na televisão. Ah, tu trabalhou na TV, então? Sim, eu fiz... TV Santa Maria. TV Imembuí. Imembuí, né, que logo depois foi desmembrada, enfim, foi adquirida pela RBS, se não me engano. Dali surgiu a oportunidade, eu fui embora para o Rio de Janeiro, Sistema Globo de Rádio Globo, né? Rádio Globo, que ano isso, Bira? 71 para 72. Né? A Rádio Globo, Mundial 860, o Canal Internacional, o Rádio Eldorado, enfim, onde eu convivi com grandes nomes do rádio brasileiro. O Roberto Figueiredo, Isaac Zaltman, Edmo Zarif, equipe de esportes, enfim, a Rádio Globo sempre foi liderança, né, no Rio de Janeiro. Dali, no Carnaval, logo a seguir, um português. Uma pergunta antes de nós ir para atravessar para Aventuras de Além-Mar. Como é que, no início dos anos 70, como é que era trabalhar em rádio? Aproveitando que nós estamos agora completando 50 anos da Revolução, Bira. Sim. Foi exatamente, né? Tu chegou lá no... Como é que era trabalhar na Globo em plena ditadura, assim? Pegando o Médici lá com o grosso, aí 5... Como é que era isso aí lá? Na realidade, eu volto a te dar a mesma resposta. Tu não sentiu isso? Nós não tínhamos este envolvimento. Quem tinha, evidentemente, eram os responsáveis pelo veículo de comunicação, a direção, os responsáveis por jornalismo, enfim. Né? Se chegava, digamos, a este ponto de haver algum tipo de censura, e existiu, não chegava no elenco, digamos assim, né? Não chegava nos artistas. Né? Não chegava no estúdio lá. Não chegava no estúdio. Na Rádio Globo trabalhei com Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, enfim, nomes de expressão nacional, visto que a Rádio Globo tinha e tem alcance nacional. Né? Conheci Big Boy, da Mundial, Agente 860, Gaston Simonar, Vanderlei Gonçalves, que hoje é um dos grandes produtores e gestores de uma produtora de áudio, que é a Nova Onda, no Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, quer dizer... Estava com a nata da rádio brasileira. Com certeza, eu tive esse privilégio, do que me orgulho muito. De ter saído da Barra do Quaraim e chegar ao Rio de Janeiro. Naquela época, capital do Brasil, né? Sim, sem dúvida. Era sem dúvida. Não era política mais, não, né? Mas era a capital. A meca artística do Rio de Janeiro, a importância do Rio de Janeiro como polo cultural de desenvolvimento, de artes, né? Música, teatro, cinema, enfim. E você ganhava mais lá também, né, Bira? Se ganhava, com certeza. Bem mais. Bem mais. Até porque a visão deles, em termos de veículo, em termos de profissional, o nível de exigência era muito grande e, evidentemente, quando tu exige, tu paga. Quando tu tem qualidade, tu paga. Qualidade tem preço? Tem. Não tem preço. Qualidade tem valor. Não tem preço, tem valor. Que bonito isso. Tá? Dali, no Carnaval, veio um português lá, Rui Castelar, que se apaixonou por Rio de Janeiro. Como todo português. Como todo português que faz. Nos conhecemos na Rádio Globo, ele me fez um convite para que ele tinha um programa, tinha uma produtora em Lisboa, me convidou se havia interesse de eu ir para Portugal, coisa e tal.
conversamos, acertamos, enfim, e eu acabei indo para Portugal logo a seguir. Fui em seguida... 71, 72? 72, finalzinho de 72. Já fui para, se não me engano, novembro, ou coisa que pareça. Chegou no inverno português. O início do inverno, né, na realidade. Nós tínhamos um programa na madrugada, das 2 às 6 da manhã. Em Lisboa. Em Lisboa, no RCP, Rádio Clube Português, que chamava-se A Noite Nossa. Né? Onde se falava todo tipo de música, e com frequência brasileiros, né, brasileiras, que eles sempre gostaram. Nós sempre tivemos uma afinidade muito grande com digamos, a pátria mãe, né? Desculpa, que é Portugal. Até pela própria língua, né? Por termos sido descobertos, enfim. Fomos durante muito tempo colônia. Bira, assim, mas assim, pela minha experiência, eu tenho amigos portugueses também, é uma língua, é outra língua, né? Na verdade é o português lusitano. E nós temos o português brasileiro. Nós temos o português brasileiro. Existe tem livros que tem que ser traduzido. Até porque muitas coisas que eles... dizem ou se expressam, muitas expressões português-lusitana têm um significado completamente diferente no português brasileiro, né? Na verdade. Sim, o Luiz Pereira é um radialista, amigo meu, conheci no Festival de Cinema lá de Recife. Ele ficou muito surpreso de eu entender, eu compreender muito mais, com muito mais, ter conversações muito mais fluentes com espanhóis, sim, com argentinos, com peruanos que estavam lá participando do Festival Internacional de Recife, do que com eles. Ele, Luiz, por favor, o que é isso? Ora, isso não tinha que me explicar. Por exemplo, quando tu aborda alguém, a pessoa vai dizer sim, eles dizem, pois não. Giro, o que tu entende por giro ou gira? É um movimento circular. Não, é bonito. Miúdo. Miúdos pode ser miúdo de galinha, de porco, né? Mas miúdo miúdo são crianças. As crianças que são putos também. São putos. Então, para mim, essas expressões de início assim foram surpreendentes na medida em que, logo, é evidente que a gente foi Sim, tu trabalhava com idioma, sim, né? A gente trabalhava, com certeza. Quer dizer, o meu relacionamento era com o produtor, com o dono da produtora, com o rádio, com toda a equipe do rádio, né? Porque lá é diferente. Lá o nosso rádio aqui é masculino, o deles lá é feminino. Como assim? A Rádio Portuguesa. A rádio. E o Rádio Clube Português. A estação ela é masculina. Então, tem todas essas diferenças, assim, né? Para além do fuso horário, né? Porque lá é 4 horas ou 5 horas. Um pouco influência do espanhol, né? Não, porque estão sangue, la sangre, tem uma... estão ali grudados na Espanha, né? Na realidade, e inseridos dentro do mercado como europeu, que é um universo fantástico, né? Primeiro mundo, embora, né? Países... Você deu bem lá, então, Vira? Olha, sucesso o programa? Como é que foi? Sim, nós saímos no jornal, saímos em entrevistas de televisão. E como é que falava? Os brasileiros? Os brasileiros. Este brasileiro que está cá, eles não queriam deixar eu trabalhar, num primeiro instante, né? O sindicato se opôs, porque eles estavam contratando um profissional de outro país que ia tirar a vaga de um profissional nacional, nativo, digamos assim, nacional. O que eu concordo, né, com certa ressalva, até porque a minha justificativa para eles, com todo respeito, foi de que eu não fui para dividir absolutamente, fui para agregar. E eles, felizmente, entenderam isso, depois tivemos um relacionamento maravilhoso. Eu não pagava táxi em Lisboa. É mesmo? Não. O seu Antônio Joaquim, que era um taxista, que tinha lá sua Mercedes verde e preta. No primeiro ou segundo dia que eu comecei a trabalhar no rádio, no RCP, entrava às 2, saía às 6 da manhã. Eu não tinha carro ainda, coisa e tal. Então eu pedi, no final do programa, por favor, se houver algum laranjinha, né, ou táxi aqui por perto,
eu gostaria de que me viesse buscar, que eu estou sem condução, enfim, estou sem... Passava a madrugada trabalhando? Sim, das 2 às 6 da manhã. Mas é interessantíssimo, muito, muito interessante. Conheceu a noite lá, Bira? Como é que era? É, Portugal? Fantástico, fantástico. É porque... Alfama? Adegas da Alfama, Castelo de São Jorge, a Baixa, Cais Sodré. Depois eu me desloquei, fui morar em Passo d'Arcos, que é que a gente tem uma ideia de Lisboa, aquela cidade católica, certinha, 8 da noite todo mundo dormindo. Como é que funciona isso aí, Bira? Nos conta como é que é Lisboa nos anos 70. Nós também somos, né, Lica? Nós somos mas não com aquela carga. Só que a gente tem um pouco mais de molejo, mais solto, né? Um pouco mais, bem mais. Um pouco mais de molejo. Então, desculpa. Eles são muito religiosos, ou eram pelo menos muito religiosos, né? Já faz 40 anos isso. Alguns anos que eu estive lá. São muito religiosos, há um respeito assim à igreja, aos seus dogmas, enfim, mas eles também são muito boêmios, né? Na contrapartida. Claro que o hipercatólico não é boêmio. E o boêmio não é hipercatólico. Não é hipercatólico. Então eles têm uma vida noturna têm uma vida muito farta, né? Muito diversificada, bons restaurantes, excelentes restaurantes com nível internacional, boates, né? Nightclubs, enfim, né? Comeu o legítimo bacalhau Vasco da Gama? O Vasco da Gama, ao forno, o Gomes Sá, as natas. E, olha, quando eu voltei de lá, eu voltei com quase 100 quilos. Me diz uma coisa, eles fazem 5 refeições por dia. Como assim? Pequeno almoço às 7 horas. O almoço a 1h30, 2 horas da tarde. O lanchinho ali perto das 5h30, 6 horas. A janta às 10h30, 11 horas. E a ceia a 1h30 da manhã. Só para fazer aquele encosto, né? Fazer um encosto para dormir bem. Para dormir bem, dormir tranquilo. Bons vinhos, castas, vinhedos de classe internacional. Carlos Aliança, Dom Grão Vasco, Gatão, enfim. Foi onde eu peguei gosto, digamos assim, pela culinária, que gosto de cozinhar, o Lica sabe, dos bons vinhos, né? Das boas iguarias, enfim, dos aromas que a cozinha nos proporciona, né? Que a gente, na verdade, come com os olhos e mastiga com a boca. Né? A comida tem que ser colorida, tem que São ter várias cores, percepções, né? né? E aguça todos os sentidos, na verdade. Quanto tempo passou em Portugal, Bira? 3 anos. 3 anos. Fui para lá em 2002. Não, 72, né? Eu digo 72, que é 72, 73 e um pedacinho de 74. Foi quando deu o 25 de abril de 74. Né? Então, aquela confusão toda lá, eu digo, não tem nada a ver com a briga de vocês aí. Eu só vim aqui para trabalhar, enfim, e realmente porque o governo estatizou todas os órgãos de imprensa, jornal, rádio, televisão, enfim, né? No intuito de saiu da ditadura aqui e foi encontrar... eu acho que ou eu levo a ditadura ou ela me persegue, né? Porque existe um conluio aí. Salazar, né? A coisa realmente... E aí eu fui para a África. Por quê? Fui para a África. Eu morava em Passo d'Arcos, num condomínio, e eu tô desempregado, na realidade, né? Porque deu Grand Blanc, Vila Morena, do Zeca Afonso, que foi a senha para deflagrar a Revolução dos Cravos Vermelhos. Eu estava em Passo d'Arcos, acordei de manhã, enfim, ouvindo o rádio, que o rádio tinha e tem, né, uma cultura muito, muito, muito peculiar no mundo inteiro. Ouvi uma entrevista no Rádio Clube Português de uma pessoa que havia chegado naquele dia ou um dia antes da África, de Moçambique, o Antônio João Gomes Leitão, que já nos deixou, que Deus o tenha, falando sobre as possessões ultramarinas, sobre Moçambique, Angola, enfim, e me despertou a atenção, porque ao longo da entrevista ele disse que havia sido proprietário da 1001 Publicidade, que era uma empresa que estava em negociações comigo para mim ir para a África, Aí, lógico, que fechou, né, o assunto. Logo depois, eu terminado a entrevista, eu liguei, me identifiquei
ele me convidou para nós nos encontrarmos. No outro dia eu fui ao encontro dele no hotel, conversamos, e ele me convidou para ir para a África. Fui como diretor de produção, porque ele tinha uma fábrica de discos, de long plays, né, de vinil, onde tinha desde a captação, a galvanoplastia toda, né, prensagem e distribuição. Nós tínhamos 38 lojas em todo o país. Então eu fui para lá, feliz da vida, né, na realidade ganhando legal, vivendo legal. Só que na evolução da revolução dos cravos vermelhos houve o reflexo nas colônias. Te acharam lá mesmo? A revolução foi atrás de mim, né? Então, na sequência da coisa, houve o confronto do governo português ultramarino com as frentes de libertação africanas. Frelimo, mais especificamente em Moçambique. FPNL, LPNA de Angola, enfim, esses movimentos revolucionários que induziram e provocaram a independização, digamos, das colônias ultramarinas. Foi o que aconteceu logo a seguir. O 7 de setembro de 74 foi assim um caos total na cidade, no país, né, porque as forças revolucionárias e as populações da periferia invadiram a cidade, entraram em confronto, houve muitas mortes. Na semana que se seguiu isto, porque o governo português ele estava em negociação com a Frelimo, e houve um levante da população da periferia, enfim, porque surgiram boatos que os comandos portugueses, que era na altura, não sei se acredito que ainda seja hoje, o mais, digamos, mais classificado, a alta classificação dentro das Forças Armadas, pessoas treinadas para a guerrilha. Elite. A elite do exército português, que já estava em deslocamento. Então correu um boato de que eles estavam realmente executando os negros, né? Isso, com certeza. No caminho, nesta semana que se seguiu, do deslocamento deles, deixando o país, né, porque os governos entraram num acordo, criaram um governo de transição, né, para que isso fosse, porque não se faz uma hora para outra, né. Houve esse movimento. No deslocamento das unidades militares até o aeroporto, eles chacinaram 3, 4 mil pessoas nos caminhões, levantavam as lonas com as metralhadoras, andando nas periferias. Carregavam bala. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Então, assim, quer dizer, a África é a mãe do mundo, né? Na verdade. Mama a África. Ela pulsa como o coração do mundo, porque de lá praticamente vem toda... Mas é um povo sofrido, né, com certeza. Olha, esse tempo que eu estive lá, eu tive... muita guerra, muito sangue, né? Muito. Um espírito de vingança muito grande, porque eles são oprimidos há algum tempo. Eu não conheço muito bem a história de Moçambique, mas assim, em geral, a África foi dividida pelos colonialistas europeus. E os caras não deram bola nenhuma para as divisões étnicas. Não. Então tinha o Zulu, era contrário de uma outra tribo, colocaram os caras junto no mesmo território. E depois muitas, né? Por exemplo, só em Moçambique existiam 165 tribos, divididas em várias, digamos assim, etnias, e inclusive de idiomas, né, de dialetos, né? Ronga, Swahili e Xangani, as 3 mais faladas, porque eles não se entendiam entre si, usavam o português como língua comum. O português lusitano. A língua nativa deles... A língua nativa, eles não se entendiam, porque um fala assobiando, o outro fala, enfim, não se conheciam, não se identificavam, né, linguisticamente. Usavam o português ou o inglês.
Olha. Me surpreendeu, assim, nada contra, entendeu? Mas um povo tão sofrido, tão humilhado, enfim, quer dizer, ao longo da história, né? Eu acredito até pela própria frequência, né, dos estrangeiros que para lá foram e lá viveram, eles acho que aprenderam por osmose o inglês e até por uma necessidade, né? Até por uma necessidade. Aí, nesse ínterim, houve a deflagração da guerra, né, que saiu da guerrilha e virou um pandemônio, virou um caos no país, né, virou uma guerra, na realidade, até a saída do governo português, porque, na verdade, Moçambique tinha, na época, 8 milhões, né, de nativos, que eram administrados e dominados por 280 mil brancos. Barbaridade. Né? Mas, Bira, nós estamos terminando o nosso programa, nosso tempo foi curto. Faltou história para nós aí. Isso aí nós teremos que fazer em capítulos. O Bira tem histórias incríveis dessas viagens deles aí. É verdade. Bira, e agora, Bira? Aqui você voltou para Santa Maria? Eu voltei em Embora nasceu em Barra do Quaraí, Santa Maria é a tua terra. Não, Santa Maria, eu me sinto santamariense até por uma questão de origem, né? Os meus pais são daqui, tanto da parte de mãe e pai, né? Até nós somos parentes, né? Nós temos um Agni aí nós já descobrimos que nos une, nos aproxima mais. Então, depois de 7 casamentos, eu resolvi que... 7 casamentos, Bira? 7. Eu sou um homem que acredita no... Tu é a favor do matrimônio? Sou a favor do matrimônio, acho que é a maneira de tu juntar duas pessoas e promulgar, né, a união. Porque a felicidade nada mais é do que um efeito colateral do amor. Então, disso me trouxe de volta para cá em busca das origens, em busca da família, porque a família é o nosso porto seguro. Eu acredito que a família seja o nosso porto seguro. Onde tudo está perdido, tu tens na família o porto seguro. Então, enfim, a busca das minhas irmãs, que moram há anos aqui, né? Que são as mais velhas. Eu sou a Rapa do Tacho, eu sou o último dos moicanos. Caçula. Né? Nós formávamos 2 casais, sendo que agora, o ano passado, meu irmão, que seria o segundo na escadinha, faleceu, enfim. Ficamos nós só, eu fiquei o homem da família. As minhas 2 irmãs mais velhas, e eu, o caçula. Eu trabalho, como o Lica sabe, numa área de rádio e televisão, jornalismo, publicidade, marketing, enfim. Tenho o meu home Bira studio. fez cinema comigo também, já Sim, fez locução, com certeza. Narração incrível para o cinema. E fiz à noite também um filme gaúcho, há muitos anos atrás, e tal. Eu sou da área. Tenho o meu home studio, onde eu gravo comerciais para rádio, televisão, cinema, audiovisuais, institucionais, já fizemos alguns trabalhos juntos, enfim. No que também me coloco à disposição, né, dos nossos clientes aqui. Fiz um trabalho recente do CDL, no Liquida Santa Maria, junto com outro parceiro, com o Caco Vargas, que tu conhece. Enfim, foi um sucesso, enfim. Me coloco à disposição. De repente, depois ponho o meu e-mail ali para contato. Bom, nós estamos encerrando nosso programa. O Bira acho que vai ter que voltar aqui para continuar essas conversas sobre as suas viagens, sobre a rádio em Portugal, a rádio em Moçambique e a rádio aqui no Brasil também. E nós vamos encerrar o nosso programa com um áudio do Bira, para vocês conhecerem um pouco dessa voz, que ele é conhecido aqui na Santa Maria como Bira, a voz. Muito obrigado, Bira, por vir aqui. Lica, mais um abração. Obrigado. Beijo. 2007 foi o ano da Case. Comemoramos os 50 anos da primeira retro case fabricada no mundo. Lançamos novas retros, novas pás carregadeiras. Lançamos programas de responsabilidade social, como o Case Multiação e o projeto Fonte Viva, que desassoreou a fonte de captação de água de Pirapora, no Rio São Francisco. Porque há mais de 90 anos, a Case está sempre fazendo mais pela sua vida.